Olá, mamães que estão me assistindo em várias partes do Brasil e do mundo. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu agradeço muito pelo convite da Tati Camargo, da Drica Reis, né, da Mães com Fé, para participar desse projeto tão lindo que é instrumentalizar você, mãe, para atravessar esse período tão diferente que a gente está vivendo da melhor forma possível. A minha oração hoje é que Deus use a minha vida, use os meus conhecimentos, use a minha formação para te abençoar e tornar esse momento mais leve, com ferramentas práticas de como ajudar a saúde emocional do seu filho nesse momento. Então, vem comigo que eu preparei algumas dicas bem preciosas para esse tempo. Então, o título do nosso bate-papo é Como Cuidar da Saúde Emocional da Criança em Tempos de Incerteza. É a pergunta de US$ 1 milhão, não é verdade? Nesse momento, muitas mães se perguntando a mesma coisa. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Você não está sozinha nesse momento, né? Eu sei que talvez aí na sua casa você pode pensar, puxa, será que são só meus filhos? Será que é só meu marido? É, tem alguma coisa errado comigo? E não, muitas mães no Brasil e fora do Brasil estão vivendo esse momento difícil, que é um tempo de se reinventar, é um tempo mais do que nunca de confiar em Deus e confiar na direção e na liderança dele na tua vida e na tua família. Então vamos lá. Quando a gente pensa em saúde emocional, será que existe uma fórmula perfeita? Né? E na criação de filhos, eu sempre digo que a gente precisa ter como Batman um cinturão de utilidades com muitas estratégias para ajudar a criança a desenvolver as suas emoções e se desenvolver, né, plenamente em todas as áreas que são importantes para o desenvolvimento infantil. Né? Então, o que a gente pode se munir é dessas estratégias, dessas ferramentas, e hoje a gente vai ver algumas delas que são super importantes para atravessar esse momento com melhor qualidade de saúde emocional. Então, tudo, gente, tudo começa pela comunicação, né? E tem uma grande diferença entre falar e comunicar. A gente pode falar muita coisa e não comunicar nada, vocês sabiam disso? Né? Então, a gente precisa treinar o nosso poder de comunicação, porque tudo começa aí. Né? E para me comunicar, eu preciso o quê? Eu preciso me conectar com meu filho. Será que eu estou conectada com ele? Será que eu realmente tenho tirado um tempo para entender ele, para ter empatia, né? Que é me colocar no lugar dele, tentar entender as emoções dele, tentar entender o universo dele. Será que a qualidade da nossa comunicação tem sido efetiva? Eu queria que você parasse e pensasse nos momentos que você tem tido de conversa, nos momentos de oração, nos momentos de desabafo, como tem sido a qualidade dessa interação? Será que você tem realmente conseguido se comunicar e ouvir o seu filho? Porque a comunicação também tem isso, né? Ela é uma mão de via dupla. Eu falo e tem alguém que me escuta e, e vice-versa, não é verdade? Então, se eu quero que meu filho me escute, eu também preciso escutar ele quando ele me comunica. Né? E hoje a gente sabe, eu gostei dessa figurinha, né? Que o pai pergunta, filha, como que foi a escola hoje? Fala, pai, você pode ler ali no meu blog mais tarde. E piadas à parte, mas é muito o que acontece hoje, né? A criança às vezes está tão imersa na tecnologia, no celular, no tablet, e ainda mais agora, né, intensificando o tempo, né, que ela fica no mundo online, a gente realmente precisa quebrar esse ciclo e falar, não, na minha família vai ser diferente, eu quero criar uma família que se comunica, eu quero criar uma família onde a gente pode falar a verdade, quero criar uma família onde a gente pode chegar e falar assim, olha, isso aí não foi legal, a gente pode consertar isso, como que a gente pode melhorar isso. Então, se não tiver esse caminho aberto de comunicação, se não tiver essa base da comunicação, muitas das outras coisas não podem acontecer da maneira que elas deveriam acontecer, tá? E a comunicação é o que vai criar vínculo, é o que vai reforçar os valores. Então, tudo aquilo que você quer passar de princípio, de coisas que aconteceram com você, né? Até passar dados sobre a fé, sobre Deus, não vão acontecer se esse caminho entre vocês não estiver aberto. E
tão importante a gente pensar que isso começa a ser construído tijolinho por tijolinho na infância. E a gente vai ver o resultado disso que foi plantado na adolescência e posteriormente na vida adulta. Então, que sementes você tem plantado na vida do teu filho, né? Essas sementes, elas vão fazer brotar o quê? O que que você vai ter de colheita? Então, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. Por quê? Porque a gente é o regulador emocional da criança. Então, a criança percebe o tom emocional através do nosso tom emocional. Então, se nesses dias você tem estado super ansiosa, a criança vai pegar essa ansiedade para ela, ela vai sentir esse tom de ansiedade e vai entender que tem alguma coisa muito grave acontecendo e que ela também precisa se preocupar. Se você anda muito irritada, provavelmente a sua filha, o seu filho também vão estar muito irritados, porque eles também estão imitando o seu tom emocional. Então, puxa, se eu sou a reguladora emocional do meu filho, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar da minha saúde emocional, né? Eu preciso prestar atenção em como é que eu tô emocionalmente. Então, pare alguns momentos, né? Avalie como que você está se sentindo, como tem sido as tuas reações com o teu marido, com os teus filhos. Você está reativa ou você está muito calada? Você está carrancudo o tempo todo? Como que tem sido isso? Né? Você não consegue perceber, passa um tempo meditando na palavra, pede Deus me ajuda, me mostra como é que eu tô de verdade emocionalmente nesses dias e faça também coisas por você. Camila, mas como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, acho que você não está entendendo o que você está falando, não, hein? Todo mundo em casa, como é que eu vou cuidar de mim? Eu queria deixar esse desafio para você, que é a meta dos 5 minutos, que você possa, pelo menos, gente, 5 minutos fazer uma coisa por você naquele dia. Pode ser passar uma máscara no cabelo, pode ser ler 2 parágrafos de um livro, ou parar para meditar, né, na palavra, enfim, escolher uma coisa que você ama, que seja importante para você e fazer essa coisa por pelo menos 5 minutos. Isso também vai garantir a tua qualidade emocional. Você, para cuidar bem de todo mundo, você também precisa cuidar bem de você mesmo. Isso não é autoajuda barata, mas é realmente verdade, né? Como que a gente vai cuidar bem dos outros se a gente não está cuidando bem da gente? Então, vou deixar esse desafio aí para você dos 5 minutos por dia. Às vezes você pode acordar 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo e ter um momento para você. Às vezes, né, você, ao final do dia, quando coloca as crianças para dormir, você pode encontrar esse momento para você, né, um momento de fortalecer a relação conjugal, né, um momento de qualidade, você e teu marido, vocês conversarem, vocês terem um momento de adultos também, que é importante. Então, pensem com carinho, né, como tem sido esse autocuidado, como você tem cuidado de você mesma nesses dias, lembrando que o teu tom emocional vai interferir diretamente no tom emocional da criança e do adolescente também. E outra coisa que é super, super, super importante é acolher o sentimento das crianças, tá? O que está acontecendo agora? Puxa, tá muito difícil, Camila, para mim. Sim, tá muito difícil para você. E imagine como tá difícil para a criança viver esse momento. Em casa, sem poder ver os amigos, sem poder sair, sem poder gastar essa energia toda deles por aí, sem interação com os professores, sem interação com os avós. Então, é um momento para a criança também de muita mudança, de muita insegurança, de muita incerteza. E para a criança, né, essa descoberta das emoções, ela vai acontecendo gradualmente. Então, se para a gente é confuso, imagina como está confuso para a criança. Não é verdade? E de repente ela foi arrancada de todas as situações que davam uma estrutura para ela, que davam uma rotina. Não posso mais ir para a escola, não posso mais ver meus avós, eu tenho que ver todo mundo pelo computador agora, é aula online disso, aula online daquilo. E imagina como ficou isso para elas. Então a gente precisa entender esse momento que elas vivem para também poder ter mais empatia com elas, né? E lembrar que os comportamentos nem sempre são de propósito para nos atingir. Muitas vezes elas também estão passando por um momento difícil e desafiador, e é a maneira que elas estão colocando isso para fora.
Então, não falar com a criança sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está pensando, não faz com que o sentimento negativo vá embora. Eu digo que a gente tem uma mania, e não é de propósito, de tentar varrer o sentimento da criança para debaixo do tapete, porque parece que aquele sentimento vai passar. Né? Então, tá chorando, não, não precisa chorar, logo, logo isso daí vai passar. Ou a criança tá com raiva e você fala, ixi, que besteira é isso? Né? Ai, olha só outra coisa que a gente não fala com a criança sobre aquilo que ela tá falando ou tentando falar pra gente. Então, pessoal, uma dica de ouro. Ajude desde cedo a criança a nomear a emoção dela, a falar, filho, a mamãe tá vendo que você tá com muitas saudades do vovô. Puxa, isso é difícil, a mamãe também tá com saudades. É um exemplo de acolher a emoção, né? Ou você vê que ela tá com muita raiva, você pode falar, filha, eu tô vendo que você tá muito brabo agora, mas eu não posso deixar você quebrar o brinquedo do teu irmão porque você tá com raiva. Entende? Então, é acolher o sentimento da criança, não significa que você precisa concordar com toda ação e não dar limites. É muito diferente. Então, eu posso acolher o sentimento da criança, porque nessa acolhida ela se sente compreendida, ela se sente amparada. É como se ela tivesse maiores chances de lidar com aquele sentimento, com aquela emoção que está ali tão ativada, ela está no meio daquela tempestade emocional. Então, se você tem essa postura acolhedora, você dá mais recursos para a criança fazer o enfrentamento e ensina ela, né, também que ela não precisa ser conduzida pelas emoções dela, né? Porque uma vida conduzida por emoções, a gente sabe que é uma vida muito perigosa, né? Inclusive a palavra nos adverte para a gente cuidar do nosso coração, porque dele procede todas as fontes da vida, né? Coração, sentimentos. Então a gente não pode ser conduzido pelos nossos sentimentos e a gente precisa ensinar isso para a criança desde cedo. Então, pare para perceber como está a emoção do seu filho, da sua filha em casa, seja ele criança, seja ele adolescente. Puxa, como que meu filho tá? Que emoções que eu tô vendo que ele tem expressado mais? É raiva? É medo? É ansiedade? É saudades? É solidão? E ajude ele a nomear isso, ajude ele a colocar, ter caminhos para falar sobre isso com você. Isso vai aumentar também a confiança, a conexão, a proximidade. E assim, por exemplo, puxa, Camila, tá, meu filho tá com muita raiva e eu tô preocupada com isso, ele tá brigando com todo mundo, tá fazendo muita birra, tá fazendo muita manha. Que eu posso fazer, Camila? Então, é a mesma coisa, você vai ajudar ele a identificar o que ele está sentindo, limitar as ações que você não concorda, então tá batendo em você, isso não é aceitável, tá quebrando os brinquedos, não é aceitável. Então, você pode acolher a emoção, limitar aquela ação, falar o que não é permitido naquele momento e pensar em estratégias para processar o sentimento que ele está sentindo. Então, lembrando que quando é uma emoção muito intensa, gente, não adianta naquele momento você tentar conversar com a criança, tá? Porque existe uma coisa que a gente chama do cérebro emocional e o cérebro racional. Quando uma emoção muito intensa está ativada, é como se o cérebro racional fosse tirar umas férias no Caribe. Ele não está presente na cena e a gente precisa, opa, chamar ele de volta para a conversa. Mas isso só acontece depois que eu acalmo a criança. Então, por exemplo, ela está com muita raiva, está numa crise de birra enorme, eu posso oferecer, reconhecer, filho, eu estou vendo que você está muito brava. A mamãe está aqui do teu lado. Você quer um abraço? Você quer tomar um copo d'água? Você oferece uma estratégia para que ela possa se acalmar. Você quer abraçar um ursinho que você gosta muito, para depois você conversar com ela sobre estratégias de resolução daquele sentimento ou daquele problema. O que a gente pode fazer da próxima vez? Foi legal você se comportar dessa maneira? Tem alguma coisa que a mamãe pode fazer para te ajudar na próxima vez que você sentir isso? Tá? E até muitas vezes eu vou acolher essa emoção e não vou resolver aquele problema, né? Acolher a emoção não implica resolução de problema, mas sim mostrar que eu tenho empatia e compreensão pelo sentimento do outro. É tão gostoso quando a gente se sente compreendido, não é verdade? Quando você conta uma situação para o teu marido, para uma amiga, e você sente que aquela pessoa acolheu aquele teu sentimento, né? Ela entendeu aquilo que você estava tentando passar para ela. E o mesmo é válido para a criança. Então, uma dica é: como você gosta de ser ouvido quando você expressa seus sentimentos? Use a mesma postura com o teu filho, com a tua filha, que eu tenho certeza que você vai ter resultados
muito interessantes e resultados que você vai se surpreender, tá? Então, se você ainda não faz isso, ajude o seu filho, sua filha no processo de educação emocional. Outra coisa importantíssima nesse período, também em qualquer momento, mas principalmente nesse momento, continue favorecendo a autonomia, tá? Isso é muito comum, a gente fazer coisas pela criança que ela já é capaz de fazer por ela mesma. E isso é muito sério a longo prazo, né? Porque vai virar uma criança, um indivíduo dependente de você, com baixa autoestima, não acreditar que é capaz de realizar e alcançar nada. Então, quando você favorece a autonomia, você passa o recado para o teu filho que você acredita que ele é capaz de desenvolver as atividades por ele mesmo. E você pode, desde pequeno, dando algumas opções de coisas para ele escolher. E isso é muito valioso porque eu ensino meu filho nesse processo de tomada de decisões. E envolva ele também desde cedo, gente, em tarefas domésticas. Então, não é porque está de quarentena que a criança não vai mais arrumar a cama. Não é porque a criança é de quarentena que não vai mais ajudar a colocar uma mesa, a tirar uma mesa. Eu tenho que continuar, mesmo nesse momento difícil, favorecendo a autonomia, ensinando responsabilidade para ele, ensinando capacidade de solucionar problemas. E isso eu mostro através desses comportamentos meus. Né? Então, quando eu dou tempo para ele realizar uma tarefa, né? Eu peço para ele lavar uma louça, eu não fico ali em cima cobrando, mas eu delego e eu confio que ele vai fazer. Posso monitorar, posso ver se tem todos os recursos para ele cumprir aquela tarefa, mas eu mostro para ele que eu confio nele e eu sei que ele vai dar conta de fazer. Nessa questão de dar opções, então, principalmente para as crianças pequenas, você pode treinar ela com 2 opções já pré-aprovadas por você. Então, você vai escolher coisas que você concorda e você vai dar uma opção dentro das suas possibilidades possíveis para a criança. Então, a gente vai embora em 5 minutos. Você prefere mais uma vez na balança ou no escorregador? Você prefere meio copo de suco ou um copo inteiro de suco? O que é melhor para você? Praticar sua lição de piano antes ou depois do jantar. Então, são coisas que, para mim, como mãe, não vão interferir e eu tô ok com isso. Mas eu tô estimulando a criança a pensar sobre, a tomar uma decisão. Porque se eu não estimulo isso, gente, desde cedo, eu vou criar um filho dependente. Um filho que não vai saber fazer as melhores escolhas, um filho, né, que um dia, quando oferecerem uma opção errada, ele nunca aprendeu a pensar por ele mesmo, ele sempre foi na tua onda, então ele vai fazer talvez uma opção que não é a melhor opção para a vida dele. Então, né, para você que é uma mãe zelosa pelo teu filho, favoreça a autonomia, né? E isso é super importante até para as escolhas dele na vida com Deus depois, né? Se eu começo a confiar, a ensinar para ele aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que está de acordo com a palavra, aquilo que não está de acordo com a palavra, ensino ele a pensar. Quando ele estiver sozinho e chegar os momentos dele escolher por ele mesmo, e se eu favoreço a autonomia, ele tem maiores chances de fazer escolhas baseadas naqueles princípios que são importantes, que foram passados para ele. Né? Porque senão, aquela criança, aquele adolescente, quando chega na escola, agora eu vou com todo mundo, vou fazer tudo que está todo mundo fazendo, porque eu nunca fui ensinado a pensar, sempre fui na onda do meu pai, sempre fui na onda da minha mãe, entendem? É uma coisa que parece tão simples, mas reflete em várias outras áreas. Eu deixei uma tabelinha aqui, podem tirar foto, podem dar um print aí, que são atividades que as crianças já são capazes de fazer desde os 2 anos até os 14 anos. Então, o que é esperado dentro dessas faixas etárias, o que elas já têm competência motora, enfim, para realizar, tá? Então, de 2 aos 3 anos, guardar os brinquedos, tirar prato da mesa, guardar os sapatos, colocar a roupa suja no cesto, limpar pequenas superfícies com paninho, ou se ela derrubou um copo d'água, fez uma poça, eu já posso dar um paninho para ela limpar. Pegar frutas e legumes da fruteira, pôr guardanapos na mesa. Dos 4 a 5 anos, a criança já é capaz de arrumar a sua cama, mas não vale cobrar um padrão perfeito, um padrão de hotel da criança de 4 anos, hein, pessoal? Ela vai arrumar a cama no padrão de uma criança de 4 anos. Colocar a roupa na máquina, guardar as roupas, guardar parte da louça, né, aquilo que não é perigoso para ela, que não quebra, ajudar a pôr a mesa, tirar o pó, regar plantas. Dos 6 aos 8 anos, ela já consegue lavar a louça, pôr e tirar a mesa,
tirar o lixo da casa, varrer, passar aspirador com ajuda, claro, e não um aspirador pesado, um aspirador levinho, aqueles de mão, é, lavar o quintal, que tem que quintal, ajudar você ali, guardar as compras. Dos 9 aos 11 anos, preparar lanches rápidos, limpar móveis, limpar espelhos, trocar roupa de cama, já ter responsabilidades com animal de estimação. Então, tem um cachorro? Então, ter alguma responsabilidade de alimentação, de passeio, ajudar no preparo do jantar. Então, tá todo mundo cozinhando junto. A criança de 9 a 11 anos já está numa pré-adolescência, então tem plena capacidade de ajudar, guardar a louça. Dos 12 aos 14, limpar banheiros, pôr roupa para lavar, passar pano no chão, cuidar das plantas, cuidar de irmãos mais novos, preparar pequenas refeições. Então, aí um geral para vocês saberem, que eu sei que às vezes é muita a dúvida de muitos, né? Mas o que meu filho pode fazer na idade que ele está? O que ele vai conseguir fazer? O que é apropriado para a idade dele? Rotina e tédio. Gente, não é porque estamos na quarentena que nós não precisamos ter o mínimo de estrutura para esse dia da criança. Então pensa comigo, já não tem mais escola, já não tem mais aula de inglês, já não tem mais natação, já não tem mais nada do que a criança fazia. Se você deixar a criança dormir no horário que ela quer, levantar no horário que ela quer, levar isso como férias indeterminadas, os prejuízos dessas férias indeterminadas serão bem grandes quando a criança tiver que se readaptar na rotina normal, né? No como a vida dela corre. Tá, pessoal? Então, claro, não vai ser uma rotina super rígida, né? Mas a gente precisa dar estrutura para a criança. Rotina dá segurança. Rotina ajuda a manter limites. Então, eu preciso pensar nisso. Eu quero criar filhos totalmente sem limites. Eu quero criar crianças totalmente indisciplinadas. Se eu quero, o caminho é deixar elas fazerem o que elas querem na hora que elas querem. Mas se não, eu ainda preciso continuar criando o mínimo de estrutura, o mínimo de rotina para essa criança. Né? Então, a alteração de rotina por si só que elas já sofreram já foi um super fator estressor, já causa bastante desregulação emocional de todos, da criança e sua também, tá? Então, vamos trazer um pouquinho de rotina. Então, na medida do possível, pessoal, a gente vai trazer uma rotina razoável, com elementos que já faziam parte do cotidiano da criança. O horário de escovar os dentes, o horário de dormir, o horário da refeição, o horário do uso de eletrônicos, né? O encaixe do horário. Então, a criança estava na escola de manhã, então de manhã ela vai fazer as atividades que a escola está mandando. Era tarde, encaixar no mesmo horário que ela estava. Né? Então, manter isso é importante. Uma dica é dividir essa rotina em períodos. Então, ao invés de fazer as 2 horas, as 3 horas, as 4 horas, você faz a rotina por manhã, tarde e noite. Para as crianças mais novas, você deveria considerar alguns recursos visuais para ajudar ela. Então, tem vários recursos legais na internet, no blog da Melina, do Maternidade Simples. Tem lá, se vocês escreverem rotina das crianças, tem algumas tabelas prontas para impressão, já com essas figurinhas, para a criança cortar, para a criança colar, e fazendo um acompanhamento dessa rotina, desse cumprimento dessa rotina. E lembre, gente, que você não precisa entreter a criança 24 horas por dia. Então, você não é recreador, você é pai, você é mãe, então você não tem um compromisso em entreter teu filho 24 horas por dia. Né? O tédio também é importante para a criança, ela também precisa aprender o que ela vai fazer com ela mesma, quando ela não tem nada para fazer, né? Como que ela pode se comportar nesse momento, porque senão você constantemente vai ter que estar estimulando a criança e ela precisa saber o que fazer com o tédio, né? Eles já são tão acelerados, já são a geração 4G, então se a gente não ensina eles a terem um momento de tranquilidade, um momento que eles podem brincar sozinhos, você não precisa brincar com eles 24 horas por dia, eles precisam aprender também a brincar sozinho. Então eu preciso ensinar que o tédio também é bom. E o tédio estimula a criatividade, pessoal, né? Que é tão importante na infância. Então, se eu não tenho, meu pai e minha mãe não estão me dizendo o que eu devo fazer, não tem uma rotina ali fixa, uma brincadeira naquele momento. Eu vou olhar para os meus brinquedos, eu vou pensar o que eu posso fazer com eles, eu vou pensar num pedaço de papel, o que eu posso fazer uso daquilo. E a gente sabe que na infância a criatividade, a fantasia são super importantes para o desenvolvimento de muitas habilidades. Então, favorecer isso e não ficar desesperada como se a todo momento você tivesse que dar conta de alguma coisa e inventar alguma coisa,
porque isso vai ser extremamente estressante para você. A tua saúde emocional vai ficar debilitada se você levar esse período dessa maneira, porque aí você realmente, né, corre risco de não dar conta, porque a cobrança que você vai colocar em você mesma vai ser enorme, né? E a gente não dá conta de tudo, ninguém é super, ninguém é super. Então, a gente precisa colocar esses pontos de equilíbrio na nossa vida também. Tarefas escolares e aula online. Então, o terror aí de muitas mães nesse momento. O que eu faço com essas tarefas escolares? O que eu faço com essas aulas online? Deus, Camila, eu não aguento mais, está sendo muito difícil, muito estressante, está acabando com a minha relação com meu filho. Então, vamos lembrar uma coisa: nesse momento, o teu papel é de apoiadora para que as atividades escolares continuem acontecendo. Você não é professora do seu filho. Lembre disso. O teu filho não precisa de uma professora nesse momento, ele precisa da mãe dele. Então, tem matérias que você já está desatualizada, que você não sabe como é que é. Tem metodologias diferentes que você aprendeu a fazer conta de divisão de um jeito. Teu filho está com outra metodologia de ensino, de divisão. Então, tem vários impedimentos aí para esse processo. Então, você vai dar apoio. E Camila, como é que eu dou apoio? Você vai fornecer um ambiente exclusivo na medida do possível, né, das suas possibilidades, para que a atividade educativa aconteça. Nesse espaço, deixar o mínimo de informação visual disponível. Então, para a criança se distrair é muito fácil, a gente sabe disso. Qualquer borboletinha que passe já tem o poder de distrair uma criança. Então, se eu coloco ele para estudar num canto cheio de brinquedo, cheio de livro, cheio de quadro, cheio de informação visual, eu vou dificultar o processo dele de prestar atenção. Se você puder, gente, dar um fone de ouvido para a criança, para que ela possa isolar os outros ruídos do ambiente e prestar mais atenção no que está acontecendo no aqui e no agora. Isso também é outra dica simples, mas muito valiosa para esse momento. E não transformar, gente, a hora do pesadelo, né, a lição em hora do pesadelo para você e para a criança. Né? Então, tem muita gente que está tentando levar, sim, a criança no limite, né, porque precisa dar conta de tudo. E, gente, calma, as escolas vão dar um jeito de recuperar tudo isso, vai ter uma saída para tudo isso. Então, a escola depois, todas as crianças estão em casa, não é só seu filho. Então, a hora que tudo isso voltar, vai ter um padrão para que tudo aconteça. Então, não estou dizendo para você ser indisciplinada e responsável com as atividades escolares, mas lembrar que a gente não tem que transformar isso na hora do pesadelo, para ser um causador de estresse entre você e a criança. Então, se teu filho só rende 15 minutos, não adianta você ficar forçando ele a ficar 1 hora fazendo uma tarefa, por exemplo. É muito mais proveitoso pegar essa 1 hora e dividir em pequenas fatias de tempo ao longo do dia. Então, 15 minutos aqui, 15 minutos ali, 15 minutos aqui, e vai mesclando com outras atividades. Isso vai dar um outro gás para o teu filho terminar as tarefas, prestar atenção nas aulas online ou nas aulas gravadas. E, se possível, reveze com o teu cônjuge também a supervisão desses momentos. Então, isso é uma coisa que estressa também muito a mãe, se a mãe pega só para ela essas tarefas. Então, se você puder, se teu marido puder, claro, depende do trabalho de vocês, enfim, mas você reveza um pouquinho, no outro dia ele reveza, um dia um supervisiona, no outro dia o outro supervisiona. Isso desestressa também, tira um pouco desses embates. Comportamentos desafiadores. Então, aí outro tópico desse momento que todo mundo tá se batendo, todo mundo quer saber, que é: Camila, meu filho tá mais bagunceiro, meu filho tá com tudo nessa quarentena, meu Deus do céu, o menino pinta aparelho, o menino escala a cama, o menino socorro. E eu queria dizer que é esperado, gente, que alguns comportamentos desafiadores, eles surjam nesse momento diante desse cenário de tanta incerteza e de tanta ansiedade. Então, com tudo isso que eu já falei para vocês, imagina como é que tá a emoção da criança. A criança usa o comportamento para expressão, seja de desagrado, seja de desagrado. Então, tudo que eu sinto, que eu penso, é comunicado num comportamento. Então, vale a pena a gente tentar avaliar: puxa, meu filho está tentando me comunicar alguma coisa com esse comportamento, né? Talvez ele está tentando comunicar que ele está sentindo a falta de uma conexão com você.
Talvez ele está tentando comunicar uma falta de limite, talvez ele está tentando comunicar uma emoção dele que está muito difícil, que ele está muito preocupado. Ele pode estar pensando que ele nunca mais vai ver os amigos, pode estar com medo de todo mundo morrer por causa desse vírus. Muita coisa pode estar dentro da cabecinha da criança. A criança é uma esponja. Às vezes a gente acha, ai, Camila, mas ele não entende isso. Ai, Camila, mas ele não escuta quando a gente está comentando sobre as mortes do coronavírus ou sobre as repercussões econômicas. Gente, a criança, ela capta muita coisa, ela escuta muita coisa. E tudo aquilo vai construindo uma pressão dentro do mundo interno dela, ainda mais que ela não sabe muito bem como expressar bem, verbalmente, aquilo que ela está sentindo. Se a gente às vezes sofre, não sabe estar ansioso, não sabe estar triste, imagina ela. Imagina a criança, pessoal. Então, tenta avaliar em primeiro lugar, ele está tentando me comunicar alguma coisa? Isso não quer dizer, volto a reforçar isso, que eu tenho que deixar de corrigir aquilo que é errado. Não. Eu vou acolher a emoção, vou tentar avaliar se ele está tentando me comunicar alguma coisa, ver como que a gente pode comunicar de uma forma correta, que não através de gritar, morder, bater. Mas eu vou corrigir as ações que forem erradas, o que ele está tendo um comportamento que eu desaprovo, que está fora das regras da sua casa. E estabeleça limites sem deixar de acolher o sentimento. Então, até aqui você vai, daqui para frente você não vai, filho. Isso não é legal, eu não concordo com isso. As mãozinhas não são feitas para bater, as mãozinhas são feitas para fazer carinho. Então, são formas de redirecionar essas atitudes. E, gente, eu preciso, Camila, dar limites, mas a gente tá na quarentena. Sim! A resposta é sim. É muito importante que a gente continue mantendo limites claros para a criança, mesmo nesse momento, porque os limites, eles são extremamente estruturadores para a criança. Consequência da falta de limite na vida da criança: insegurança, falta de autonomia, dependência, baixa autoestima, indecisão, irritabilidade, tristeza, rebeldia, baixo limiar de frustração, comportamentos inadequados. Então, essa é uma gama de questões que você pode enfrentar caso você não dê limites, né? E aquilo na infância é construído, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e quando você vê isso, virou uma bola de neve. Outro fator super importante, pessoal, né? As crianças estão ficando mais tempo, sim, em tablet, em celular, em televisão, né? Porque é uma forma de entreter também, é uma forma de preencher essas horas, né? Que a criança estaria fazendo outras coisas, mas a gente sabe que tem muita isca para coisa errada no mundo digital, né? Então, acompanhe, gente, as redes sociais do seu filho, preste atenção nos programas de TV que ele tem acesso, nos canais de YouTube que ele segue, nos perfis do Instagram que ele segue, né? Dá uma olhada qual o tipo de conteúdo mais predominante, tem algum tipo de influência direta no comportamento dele, fica um comportamento mais negativo, fique atento aos jogos, os aplicativos que teu filho está utilizando. Né, gente, eles são peritos, né, os mais velhos, os adolescentes escondem coisa, tem aplicativo que esconde foto, que esconde um monte de coisa. Então a gente precisa estar atento, né, porque os filhos são herança do Senhor e a gente não quer desperdiçar essa herança. Então, esteja atento ao que realmente está acontecendo e dê limites, mesmo que seja difícil. Limite o tempo de uso para aquilo que é adequado para a idade. Claro, agora nesse período talvez você vai dar uma flexibilizada, mas mesmo assim é importante que eu preserve um limite no tempo de uso dos eletrônicos e eletrônicos geral, somando TV, somando tablet, somando celular, tá? Cada idade tem um tempo limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É importante que a gente atente para essas diretrizes, porque já tem vários estudos sobre a consequência do uso excessivo da tecnologia. E sem falar que tudo que é consumido, que entra pelo canal do olho, vira um conteúdo para nossa mente. Então, o que tem alimentado a mente do seu filho nesses dias? E por último, mas não menos importante, que é aproveite o lado bom de tudo isso. Né? Aproveite esse momento único na história para se conectar com o seu filho. Né? Quando que você pensou que o mundo ia dar essa parada toda para que você ficasse, sei que você está em casa, você está trabalhando, está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo,
mas de certa forma esse momento nos desacelerou, né? Ele tirou um pouco do ritmo que a gente vivia, das coisas que a gente fazia, e quando tudo isso acontece, eu só posso pensar que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Então, como eu vou usar esse momento? Eu vou usar para só reclamar, ficar falando, meu Deus, não acaba essa quarentena, eu quero murmurar, 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 e a gente sabe o resultado da murmuração, na verdade, ou pensar o que eu vou aprender com isso. Puxa, eu nunca tive esse momento de ver de perto o meu filho na escola, de ver o meu filho nessa situação, ver se ele é resiliente, se ele não é resiliente, se ele reclama, se ele não reclama, para olhar ele talvez de um jeito que você não conseguia olhar na correria do dia a dia, e para se conectar, né? Conexão é tão importante para o desenvolvimento, é a base de muita coisa. E assim, gente, o que você enxergou nesse tempo que você ainda não tinha visto sobre o teu filho? Teve alguma coisa que você passou a conhecer melhor sobre ele? Tem alguma coisa que você percebeu de problema na tua família que você vai se empenhar para mudar isso, para alterar o rumo da história da tua família? Então aproveite esse momento que a tua mente está desconectada de algumas coisas, conectada em outras sim, mas veja o lado bom disso. Quando que você teria a oportunidade de passar tanto tempo junto? E use esse tempo da melhor forma possível. Use esse tempo para construir momentos inesquecíveis, porque a criança não esquece disso. E eu acabo, né, o nosso bate-papo dizendo que você é única e você é especial. Não existe outra mãe no mundo como você. Você é exatamente a mãe que Deus escolheu para hospedar essa herança, né? Então não gaste teu tempo tentando ser perfeita, se culpando. Invista esse tempo na conexão, invista esse tempo em construir momentos inesquecíveis. Aproveite esse tempo para ensinar valores, ensinar princípios. A comparação não vai te levar a lugar nenhum a não ser para baixo, né? Então, que Deus te dê nesse momento as ferramentas que você precisa para explorar todo esse potencial incrível que tem dentro de você como mãe. E justamente o que tem de habilidade em você, o teu filho precisa do teu olhar, o teu filho precisa do teu apoio, o teu filho precisa do teu carinho nesse momento, mais do que nunca. Então, esteja inteira para estar inteiramente com Ele, né? É uma missão tão preciosa, a missão que Deus te entregou, né? De construir a personalidade, de formar uma pessoa. Então, como você tem feito isso de forma responsável, de forma irresponsável? Pensa sobre isso com muito carinho, pensa nas dicas que eu dei hoje aqui, aplique elas e você vai ver o resultado muito diferente do que você tem colhido até aqui, tá bom? Cuidar das emoções da criança é um tesouro muito precioso que a gente pode depositar e marcar a vida delas com isso. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Obrigada mais uma vez, meninas, pela oportunidade incrível que elas me deram de estar dividindo um pouquinho do que eu conheço, do que eu sei sobre desenvolvimento infantil. Eu não me apresentei, agora que eu tô lembrando para vocês no começo. Eu sou a Camila Machuca, eu sou psicóloga infanto-juvenil, eu atendo na cidade de Curitiba, mas eu faço um trabalho online também muito grande, dou cursos online para pais e mães, eu faço sessões de orientação de pais online, faço supervisão de outros colegas psicólogos. Então, se você quer conhecer também um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais de quem eu sou, um pouquinho mais do que eu acredito em educação de filhos e desenvolvimento emocional de crianças, me seguem aí na minha rede social, que é o Instagram, no Camila Machuca Psi. Machuca é meu sobrenome, vocês não vão esquecer desse sobrenome, é um sobrenome muito original, tá bom, pessoal? Então, tô esperando vocês me seguirem, que se quiserem me mandar dúvidas, comentários, né, pelo meu Instagram, gente, fiquem à vontade, eu não deixo ninguém sem resposta lá no meu canal, tá bom? Então usem essa ferramenta para vocês se comunicarem comigo, para me darem um feedback do que acharam desse momento, desse bate-papo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Ele encha vocês de paz nesse momento, que no meio dessa tribulação você esteja guardada e protegida debaixo das asas do Pai. Tá bom, pessoal?
Um beijo carinhoso para cada uma de vocês. E espero ouvir de vocês em breve, hein?